Visão Carioca no ar. Galera, o clássico dos milhões aí acabou com uma goleada. Vasco 1, Flamengo 4. Vamos ver aí o que a bancada ESPN Brasil do Grupo Disney analisaram, né? Tem um pedaço, um trecho grande aí para vocês verem sobre esse Vasco e sobre esse Flamengo aí. Barbieri vai continuar no cargo, Flamengo com mais cara do Sampaoli, torcida do Vasco já indo para São Januário para protestar. Muita coisa vai acontecer ainda essa noite, tá? Uma goleada aí, né? Primeiro tempo do Flamengo arrasador, 4-0 no primeiro tempo. O Vasco perdidinho. Vamos ver o que a bancada falou. Daqui a pouco eu volto para falar com vocês. E se você é novo aqui no Visão, dá uma moral, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal. Adicione o sininho que toda vez que tem vídeo importante falando sobre o futebol do Rio de Janeiro, eu tô aqui para mostrar para vocês. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada na matéria. Pela nossa hashtag Linha de Passe. E aí são duas análises completamente distintas, né? Que é o reflexo de onde estão os times na tabela de classificação. O Flamengo, quinto colocado ali, a 5 pontos do líder Botafogo, e o Vasco na penúltima posição na tabela de classificação. Flamengo com vários destaques, né? Com os jogadores indo muito bem. O Ayrton Lucas, o Gerson, o Pulgar que meteu esse golaço aí, o Arrascaeta participativo toda a vida. Os 4 gols no primeiro tempo do Flamengo, para você que está chegando agora, meio desavisado, o Flamengo fez 4-0 e no segundo tempo claramente deu aquela tirada de pé, e o Vasco ainda conseguiu diminuir num pênalti batido pelo Jair. E a análise do Vasco é a mais catastrófica possível nesse momento. Pois é. Boa noite, então, Paulo. Você já conseguiu passar a palavra a ninguém, o Jean. Bem-vindo de volta das suas outras férias, né? Foram férias. Boa noite, professor Calçade. Né? Você foi mal no palpite, aquele 3-0 que você viu. Ele acertou o vencedor, pelo menos. Isso é verdade, 3-0 pro Sevilha, você tem razão. Boa noite aos fãs do esporte. Então, eu não sei se as pessoas pensam como eu, mas não me surpreende o resultado. O que me chama a atenção, do ponto de vista vascaíno, é que é um dos times que mais tem tempo de treinamento durante a semana, e o time vai jogar e não acontece absolutamente nada. Muito espaçado na marcação, mal adaptado ao tipo de jogo do adversário, pouco capaz de incomodar, porque o time é armado para incomodar o adversário, para fazer jogo pelos lados, para buscar o centroavante, e faz pouco isso. Então, eu acho que o Vasco realmente tem um dilema ali. Eu não sei se a questão de demitir ou não o treinador, isso é uma coisa que cabe a quem está ali avaliando o dia a dia, mas até agora o time não evolui, e acho que já teve algumas na temporada que ele conseguiu jogar melhor. Oscilar é normal, mas as oscilações do Vasco, esse Vasco na oscilação para baixo é muito grande, e queira ou não, o Campeonato Brasileiro é difícil, ao contrário do estadual não vai ter o jogo fácil para recuperar, né? As viagens são longas, e o período de treinamento que os outros times vão ter quando a gente tiver paralisação para a data FIFA pode ajudar os times a evoluírem, enquanto o Vasco tem recebido alguns períodos de treinamento num calendário destrutivo no mês. O do Vasco foi um pouco mais confortável que o dos outros, e contra o Flamengo o time não jogou nada. Já o Flamengo, ele teve hoje a cara do Sampaoli. Não é o Flamengo dos sonhos do Sampaoli, mas já é um Flamengo que você olha e você identifica o treinador, o que ele gosta. Ainda precisando melhorar a pressão em saída de bola, quando parar fisicamente talvez ganhe alguma coisa e consiga fazer uma marcação alta com mais intensidade, mas já criando um volume de jogo interessante, com uma mudança no desenho um pouco de jogo para a partida contra o Vasco da Gama, né, sabendo usar os defeitos do Vasco, entendendo muito melhor o adversário do que o adversário entendeu o Vasco, sendo que ele tem muito menos tempo que o treinador do Vasco para trabalhar. Esse Flamengo, que jogou contra o Vasco, ele é um Flamengo que pode almejar conquistar coisas na temporada, ainda imaginando que ele tende a evoluir. Então eu acho que o final, é óbvio que no futebol brasileiro as coisas mudam rapidamente, mas para mim o Flamengo, se você pegar de quando o São Paulo chegou até agora, é um time em clara evolução, e o Vasco é um time no máximo estagnado, o que é péssimo. Eu acho que, bom, primeiro que o placar diz tudo, né? O placar, ou se não diz tudo, diz muito sobre o que foi o jogo, sobre a superioridade do Flamengo em relação ao Vasco do ponto de vista técnico. Eu acho que num jogo como esse, né, em que você faz 4-0 no primeiro tempo, qualquer parâmetro que você queira pegar de posse de bola, de finalização e tal, vai ser completamente distorcido, porque é claro que o segundo tempo é completamente condicionado pelo placar do jogo. Então, eu acho que assim, o placar diz tudo sobre a diferença entre Flamengo e Vasco. Para mim, sobretudo do ponto de vista técnico ainda. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu nem vejo tanto desse Flamengo do Sampaoli nesse jogo, Birner. Para mim, o Flamengo que eu imagino como sendo o Flamengo do Sampaoli é o Flamengo do primeiro jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil. Do primeiro.
Aquele foi um Flamengo de pressão, aquele foi um Flamengo marcando alto, roubando a bola, que não deixou o Fluminense jogar. O Fluminense não conseguiu jogar. Hoje o jogo começa até com o Vasco conseguindo marcar lá na frente, conseguindo ficar com a bola surpreendentemente, mas aí acho que também tem a ver com uma questão técnica, não conseguindo produzir muito a partir daquela posse e daquela pressão. Aí 15 minutos, mais ou menos, sai o primeiro gol do Flamengo. Em 3 minutos, o Flamengo faz 2 gols. E aí muito pela qualidade técnica dos seus jogadores. Eu acho que mais pela qualidade técnica do que pelo que o Flamengo vinha fazendo até então. O Vasco desmorona, e aí você vê todas as deficiências do time do Vasco, deixando o espaço para uma transição rápida do Flamengo. Isso é interessante ver, como o Flamengo tem feito muito isso em alguns momentos. Com o Sampaoli mesmo, a gente sempre imagina o Flamengo do Sampaoli como sendo o time que não vai deixar o time adversário ter a bola, que vai marcar alto, que vai pressionar. Mas em vários momentos, já em jogos recentes, a gente viu o Flamengo explorando bem o espaço deixado pelo adversário. E hoje o Vasco deixou muito esse espaço, em vários momentos, ainda no primeiro tempo. O Flamengo mata o jogo, faz 4-0, e aí acho que o segundo tempo, dizer que o Vasco voltou bem no segundo tempo, sinceramente, o próprio Flamengo fez o que tinha que fazer, que é, num calendário maluco como o nosso, Concordo. com pouco tempo de possibilidade de treinar e poupar, se você pode poupar durante o jogo, mesmo que num clássico, meteu 4-0 no primeiro tempo, faz o que o Flamengo fez. Tem jogo quinta-feira da Libertadores. Exatamente. Quinta-feira é jogo importantíssimo com o Racing, então não tem nem que pensar. O Flamengo tinha mesmo que tirar o pé do acelerador e fez isso muito corretamente no segundo tempo. Eu até imaginava, Paulo Calçade, não que ele fosse repetir o que fez. Estou falando do Sampaoli contra o Bahia, porque contra o Bahia o Flamengo também basicamente garante a vitória no primeiro tempo e ele faz aquele volume de mudanças para a volta, né, para o segundo tempo. E acaba dando tudo errado. Tanto que o Flamengo leva a lição, né? Leva algum tipo de pressão e tal. Bahia com homens a menos. Mas e ele tem tudo, deu argumentado susto. ali questões físicas para todo mundo, né? Então, mas eu esperava até que isso pudesse acontecer hoje, porque o jogo estava tão ganho, né, com 4-0. E aí, quando volta para o segundo tempo, ele volta exatamente com o mesmo time. Vai mexer lá no começo ainda do segundo tempo, mas em um homem, né? Que ele tira o Matheus França e bota o Vitor Hugo. E depois ele foi, aos poucos, fazendo as mexidas. Mas, assim, concordo com o Jean. O Vasco parece querer jogar o tempo todo, francamente, com o Flamengo. Apanhando de 1, de 2, de 1 para 2 quase não deu tempo. Mas depois de 3, de 4, e assim, jogando o tempo todo querendo atacar o Flamengo. E o Maurício Barbieri, quando chega ao estádio, naquela entrevista pré-jogo, ele diz, eu vou tentar propor o jogo aqui. Mas parece que ele não teve a ideia, ou não teve como mudar, né, esse rumo depois de levar, por exemplo, 2-0 para ir vivo pro vestiário. O Flamengo vendo o jogo que marcou muito bem o Fluminense, que é muito mais difícil de ser marcado do que o Vasco. Exato, e ele o tempo todo ele ali, no franco, no mano a mano com o Flamengo, Calçade. Olá, boa noite. Ele quer fazer um jogo que ele não é capaz de fazer. E aí fica difícil, né? Porque não, é muito difícil pro Vasco fazer um jogo desse. Ser um jogo mais operário, de recuperar, lutar, recuperar a bola. Tudo bem, é até necessário. Mas aí ter a bola o tempo todo e deixar as costas, né, dos zagueiros, deixar assim um latifúndio para a velocidade do Flamengo é um grande perigo. Acho que o Flamengo apresentou um jogo muito bom. Acho que o São Paulo ficou contente hoje porque tem muita coisa daquilo que ele gostaria de encontrar na equipe. E isso o placar mostra. Tem um jogo na quinta-feira, significa que tem terça e quarta para descansar, então é sim para tomar alguns cuidados, porque se o Flamengo acelera o segundo tempo, ele poderia ir para uma marca histórica diante do Vasco. Não foi isso que aconteceu. O Flamengo no segundo tempo não acertou o gol, acertou as 5 bolas no primeiro tempo, das 5 fez 4. Acabou o jogo. Né? E aí também mudar logo no intervalo é um clássico. Né? É melhor esperar ver como que vem pelo outro lado. Mas eu acho que o Flamengo conseguiu exibir sua diferença técnica dentro de uma equipe que quando toma o primeiro gol, ela desmonta, desaba. Então vira um amontoado e lá na defesa, você vê, o Flamengo vai ganhar todos os embates individuais, esse é um deles. Tudo que é mano a mano é do Flamengo, com qualidade técnica, com velocidade, com força. Quer dizer, o Flamengo ganhou em todos os sentidos esses embates. E aí ele foi fazendo gol, dessa forma, com grande jogo de Arrascaeta, grande jogo de Gerson e um jogo enorme do Pulgar. Enorme, porque ele sustenta tudo isso. Um jogador que estava lá esquecido, parecia que não sabia jogar futebol, porque ninguém usava. E de repente, olha o que é a diferença de um treinador para o outro. O Pulgar do Vitor Pereira é o
se era o oitavo reserva. Se pudesse ir para outro clube, melhor. O Pulgar do São Paulo. É o Coringa. É um jogador imprescindível. Exatamente. Ele, sem a bola, ele entra entre os zagueiros, ele faz um terceiro. Com a bola do Flamengo, ele já sai, já vai para o meio de campo e ainda fez um gol, porque ele se adianta, ele não fica ali como terceiro o tempo todo. Ele, com a bola, ele é um jogador de meio de campo. E isso funcionou muito bem. Então, o Flamengo foi espetacular. Assim, o Vasco tentou um jogo que ele não é do tamanho dele ainda. Porque o Flamengo hoje estava... Se fosse o Flamengo em crise, o Vasco poderia até... Mas o Flamengo não estava. O Flamengo superou o Fluminense recentemente. O Flamengo... São 8 jogos sem perder. Vem para cima do Vasco. São 2 clássicos. Vem de um bom jogo. O Vasco 8 sem ganhar. Com resultados importantes. Foi muito bem. Eu acho que o Flamengo... E pode ser, eu acho que tem o desenho do time... É um desenho de futuro. Pode ser com 3 zagueiros, pode ser o Pulgar entrando, mas tem... Quase que a maioria dos jogadores que a gente vai encontrar nos principais jogos. Arrascaeta muito solto, um só centroavante. Deixa eu chamar aqui o Sampaoli, tá falando. Então tá aí, galera. O Flamengo aí arrasador, né? O Flamengo com um golaço já no início do jogo, do Pulgar de fora da área. Podemos dizer que o Flamengo matou o jogo em 2 minutos. O Flamengo faz um gol aos 14 minutos com o Pulgar de fora da área, um golaço. Já o Léo Jardim não poderia o que fazer. E aos 16 minutos, o Gerson sozinho cabeceia, marcando o segundo gol. Em 2 minutos, o Vasco, que até os 13 minutos mais ou menos do primeiro tempo, estava fazendo uma boa partida, atacando o Flamengo, e de repente em 2 minutos, o Flamengo ali já praticamente acabou com o jogo, podemos dizer assim. Aí no finalzinho, aos 42, o Pedro, né, que era para ter sido um gol ali do Ayrton Lucas, mas a bola bateu no Pedro, fez um gol, né, aos 42, e aos 45, né, para 46 ali, mais um gol do Flamengo, do Ayrton Lucas, que jogou muita bola, sem dúvida, um dos melhores jogadores do Flamengo aí. No primeiro tempo espetacular, um primeiro tempo aí arrasador do Flamengo, deixou a torcida do Vasco já, né? A torcida do Vasco já começou a ir embora no final do primeiro tempo. Tá? No intervalo do primeiro para o segundo tempo, a torcida do Vasco já começou a abandonar o Maracanã e alguns torcedores já estavam indo para São Januário para fazer um protesto ainda hoje. A torcida do Vasco que ficou, que permaneceu, ainda... Quando começou o segundo tempo, já começaram a fazer um protesto, a torcida chegou um pouco mais para baixo, para ficar aí mais próximo ali, o banco de reserva do Vasco batendo, gritando, time sem vergonha. O Vasco não conseguiu um gol no segundo tempo, com o pênalti. O Jair, para muitos, o melhor jogador do Vasco em campo, conseguiu diminuir o placar. E o Vasco teve até outras chances de fazer mais um gol, ou mais, né, fazer um 4-2 ali, mas aí o goleiro do Flamengo conseguiu as defesas que precisou fazer, ele conseguiu fazer. Bom, o Vasco agora se encontra na penúltima colocação e o Flamengo chega a 16 pontos e encostou ali de vez no pilotão ali, né, do G4, né, buscando ali o Botafogo, o Palmeiras, Atlético Mineiro, o Grêmio, e o Flamengo chegou nesse bololô aí. Muito diferente um do outro. O Flamengo com um time muito melhor, muito mais montado. Barbieri, cabeça dele aí prontinho para ser arrancada aí. Mas a SAF disse que ele ia continuar. Mas depois de uma goleada dessa, em pleno Maracanã, com o mando de campo do Vasco, você aí acha que o Barbieri vai se manter no cargo do Vasco? Ou dessa vez não vai ter chance, a torcida vai pressionar até a saída dele? Vamos torcer para que nenhum problema em relação a brigas aconteça no final do jogo e que a torcida que está indo para São Januário também faça um protesto aí apenas com barulho, fogos, batução, assim, né? Torcer para que não quebre nada, que não agrida ninguém, para que ver o que realmente tem que ser feito alguma coisa no Vasco. O Vasco ali tem apenas uma vitória, né? No início do campeonato, já chegamos a 9 rodadas e o Vasco só ganhou um jogo e hoje passou esse vexame, podemos dizer, um vexame, diante do Flamengo no Maracanã. O próximo jogo do Vasco é contra o Internacional no final de semana. Esse é o problema. O Flamengo parecia estar com uma força física melhor do que a do Vasco. E o Flamengo jogando durante a semana e final de semana. Com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. E o Vasco treina para jogar apenas o Campeonato Brasileiro. E quando chega no dia do jogo não consegue render. Parece que os jogadores cansados. Não estão com salário atrasado, está tudo em dia. Realmente está irreconhecível. O Vasco começou a fazer até o início do Campeonato Carioca bom, né? Chegou à semifinal, chegou a ultrapassar o Flamengo na classificação geral, chegou a ficar em segundo lugar, jogou contra o Flamengo com vantagem, né? E aí não teve jeito, o Flamengo venceu os 2 jogos, perdeu apenas na fase de classificação, mas na semifinal o Flamengo venceu os 2 jogos. Bom, galera, situações aí complicadas para o Vasco, o Flamengo sonhando já em cima, parece que agora engrenou o futebol aí do Sampaoli, né? Será que agora o Flamengo vai buscar a liderança do Campeonato Brasileiro?
tem chance de Copa do Brasil, e o Flamengo joga já no início de semana agora, quinta-feira, contra o Racing, pela Libertadores, jogo muito importante aí do Flamengo, que é o que eu acabei de falar aqui, né? O Flamengo joga quarta ou quinta, sábado ou domingo, todo esse início de ano todo, e o Vasco apenas jogando finais de semana, e o time parece que não rende dentro de campo. Tem muita coisa errada aí no Vasco, hein? Bom, e o Flamengo vai seguindo. Galera, vou reforçar o que eu falei lá no início do vídeo. Se você é novo aqui no canal, dá uma moral aqui, o Visão, curta, compartilha, se inscreva aqui no canal, adicione esse link toda vez que tem vídeos importantes falando sobre o futebol do Rio de Janeiro. Eu tô aqui para falar com vocês, tá? Bom, por hoje é só, o Visão vai ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Let it bang, bang.